Aí, gente, chegou, se liga hoje, graças a Deus, estava louco de vontade da gente ter esse momento aqui juntos, para a gente aprender, né? E hoje tem uma experiência, assim, que eu nunca fiz e um aprendizado, cara, que é da hora. Você tá comigo aqui hoje rumo à Pedra do Telégrafo, muito conhecida aqui no Rio de Janeiro, várias fotos iradíssimas na internet. O Se Liga vai tirar a foto dele também, mas antes disso a gente tem muito que aprender. Você lembra daquele momento em que Moisés deixou todo o povo e foi para o Monte Sinai para receber a direção de Deus, os 10 mandamentos? Pois é, tem muita coisa que a gente vai aprender junto. Então você é meu convidado, se liga na trilha. Rapaz, a trilha aqui, dizem que é quase 2 quilômetros de subida. Um desafio, né não? E assim, a gente tem que estar pronto para tudo que pode acontecer. Até porque a gente está entrando num espaço totalmente natural, né? Pode ter um bicho, uma cobra. Eu já vi algumas borboletas, né? Que é bem de leve. Mas tem muita coisa que a gente vai se deparar aqui. Uma delas é o cansaço, né? Porque subir é uma subida íngreme, é uma trilha não muito forte, mas moderada. Quem não está muito preparado pode sentir um pouco, mas a gente tem que estar bem, né, bem equipado. Ó, estou com a garrafa cheia d'água para toda a minha equipe aqui. Eu tenho uma coisa já para falar logo no início. Aqui é bem o topo, né? Aqui, a sensação que eu tenho é que aqui começa a trilha, a subida. Até aqui a gente vai um pouco mais alto e tal, mas aqui é a subida da trilha. E o que esse espaço aqui tem a ensinar? Você lembra quando Moisés recebeu um chamado de Deus para subir ao Monte Sinai? Ele ouviu, ele foi. Moisés era uma das pessoas mais obedientes, mansas, calmas, e era muito temente a Deus. Moisés foi a única pessoa que viu Deus de costas. A relação dele com Deus era extrema. E naquele momento que ele tinha uma missão a cumprir, era subir ao Monte Sinai e lá ter um encontro com Deus. O engraçado é que Moisés vivia no meio de uma grande multidão. Era tanta gente que certa vez Moisés achou pesado administrar tudo aquilo e falou: tá muito difícil, tá muito pesado tudo isso. Aí o sogro dele, o Jetro, orientou ele a dividir em grupos menores, colocar alguns líderes para aliviar um pouquinho a pressão. A questão toda é que por que Moisés foi chamado para ir lá para cima? E o restante do povo? Moisés subiu. Algumas pessoas também subiu. Subiu Josué, subiu algumas outras pessoas que estavam junto com Moisés ali na administração, na direção daquele povo. Mas a maior parte do povo ficou aqui embaixo. Os pés deles não podiam tocar a subida do monte. Eles tinham que ficar por aqui. Por quê? Porque eles não tinham comunhão com Deus. Imagina, eles não podiam subir no monte, mas eles sabiam que lá em cima Moisés teria um encontro com Deus. Todo esse trecho aqui, toda a trilha estava pronta, liberada, mas eles não podiam subir, porque senão eles iam sofrer as consequências, porque não tem comunhão com Deus. Eles não tinham a mesma intimidade com Deus, não tinham o mesmo cuidado com Deus, eles não tinham o mesmo respeito por Deus.
Tanto que quando Moisés subiu, eles fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar e chamar de Deus. Como pode? Esse é o motivo deles não terem subido no monte. O coração deles ainda não era de Deus. Eles ainda não tinham o amor a Deus, o respeito, o temor a Deus. E esse é o primeiro nível de intimidade que o ser humano passa em relação a Deus. Hoje no Se Liga, eu não vou falar sobre vida sentimental, sobre casamento, sobre vida financeira. Eu não quero falar sobre como você pode conquistar alguma coisa na vida material, não. Eu quero falar exclusivamente sobre como você pode alcançar a sua intimidade com Deus. É muito sério isso, porque a gente sabe que se nós buscarmos primeiro de tudo, o Senhor, as coisas do Senhor, todo o restante vai ser acrescentado. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, está escrito. E por que a gente vai buscar tudo? A gente busca primeiro a carreira profissional, busca primeiro um casamento, busca primeiro o sentimento, para depois buscar o que Deus realmente quer para a gente, o que Ele tem para a gente. Por isso que hoje eu quero dedicar este Se Liga para falar sobre intimidade com Deus. Aquelas pessoas que não puderam subir no monte, elas tinham um conhecimento sobre Deus. Elas sabiam que Deus existia, elas sabiam que Deus tinha tirado-as do Egito, elas tinham visto e sentido os milagres, mas elas não conheciam Deus. Elas não temiam a Deus. Elas estavam ali no meio de Moisés e de outros homens que serviam a Deus, mas no final de tudo, só reclamavam de Deus. Tanto que elas falavam o quê? Moisés tirou a gente de lá do Egito para morrer de fome, para morrer de sede aqui no deserto? Como Deus poderia convidar essas pessoas a subir ao monte para ter um encontro com Ele desta maneira? Deus ele foi separando. Só que Deus ele não faz escolhas de pessoas, não. Ele não falou assim, não, vocês não podem subir, eu quero que suba e vocês não vão subir porque eu não quero. Não, não foi isso. Na verdade, Deus não faz acepção de pessoas, mas somos nós que fazemos essas escolhas. O povo escolheu não servir a Deus, não ter amor, respeito ao Senhor. Então o próprio Deus falou assim, essa é a escolha de vocês, então vocês ficam aqui. Agora, se você quer subir, você precisa fazer algumas coisas. Você precisa se esforçar um pouco mais. Quer continuar como você está? Sua vida não vai para frente, você não tem paz, você não tem alegria, você não tem amor na sua casa, você não tem satisfação de vida, você vive assim, perdendo tudo, perde o ânimo, você pensa até fazer uma loucura da sua vida. Eu te convido a viver algo extraordinário. Eu te convido a subir junto ao topo e alcançar a intimidade com Deus até o 4º nível. Se você está no primeiro, se prepare para que você alcance o 2º. Vambora! Agora a gente sobe. E é nessa subida que a gente vai descobrir qual é o 2º nível de intimidade com Deus. Quem é que pode subir? Quem que pode chegar lá em cima no topo? Você pode ser um deles. Mas para isso, tem que tomar cuidado com algumas coisas. Tem que ter algumas atitudes. É isso que a gente vai ver. Bora! Olha, eu fico vendo esse momento de Moisés subindo no monte e parece que foi moleza, né? Na minha cabeça rola mais ou menos assim. Moisés recebeu a missão, Deus chamou, Moisés subiu, chegou lá em cima, pegou as tábuas e desceu. Cara, não foi assim tão rápido, não foi assim tão simples. A subida, ela é íngreme, ela é difícil, você tem que ter esforço. E por que aquelas pessoas todas ficaram lá para trás? Será que Deus foi ruim com elas? Será que Deus não queria que elas tivessem intimidade? A gente já viu que existe uma questão de escolha. Elas decidiram deixar Deus apenas como alguém que fosse dar comida e bebida. Moisés e os outros tinham Deus de outra forma, tinham respeito por Deus. Mas aquelas pessoas não estavam prontas ainda para entrar na presença de Deus.
Você lembra quando Moisés chegou para Deus e falou assim, Deus, então eu quero te ver, me mostra a tua face. E Deus, com todo carinho e respeito, falou assim, Moisés, se você me ver a face, você morre. Mas fique de costas, eu vou passar por você, vou virar e você vai ver as minhas costas. Olha o amor de Deus por Moisés, porque se Deus quisesse mostrar a face dele para Moisés, Moisés morreria. Se aquelas pessoas tivessem subido, elas talvez não teriam conseguido chegar até aqui. E a gente não chegou nem na metade do caminho ainda. É dessa maneira que a gente percebe que nossa caminhada com Cristo não é um mar de rosas. Não, precisa de duas coisas que Deus falou com Josué. O sucessor virá para você. Precisa de duas coisas que Deus falou com Josué, sucessor de Moisés. Esforça-te e tem bom ânimo. É preciso ter esforço, é preciso dar o melhor de si, com todas as suas forças, tudo que você tem. Por quê? Porque você tem um objetivo, você tem um ânimo, algo te motiva a chegar lá, que é ter intimidade com Deus no nível 4, é chegar no topo, é chegar no mais alto que é possível, o lugar do Santo dos Santos onde Deus quer você. Mas para isso, você deixou lá para trás o pecado. Você deixou a sua vida mundana, você deixou amizades que só querem acabar com você, vícios, prostituição, mentiras, falsidade, rebeldia. Você deixou para trás aquelas piadinhas que só vão levar você para o buraco, aqueles filmes que só destroem a sua santidade. Você vai ficar lá atrás. Tudo que não presta, você vai deixar lá atrás. E aí você começa. Só que nessa subida, você começa a perceber que algumas coisas precisam ser aprendidas. Esforço. Não tem como servir a Deus, não tem como alcançar a santidade com Deus, não tem como viver uma vida com Deus sem esforço. Você precisa se esforçar. E se esforçar é dizer não para a sua própria carne. É querer ficar dormindo e não ir para a igreja, você levanta e vai para a igreja. É querer ficar falando de todo mundo, mal de todo mundo, jogando tudo para fora, machucando todo mundo, é você se calar e obedecer. Esforço é um primeiro princípio dessa caminhada com Cristo. Aqueles homens que estavam com Moisés, eles conheciam um pouco de Deus. Eles talvez até trabalhavam nas obras com Moisés. Arão estava ali junto. E Arão trabalhava junto com Moisés. Mas Arão não pôde continuar mais para cima. É um momento muito importante na nossa avaliação sobre a nossa comunhão com Deus. Porque às vezes a gente está na igreja, a gente acha que está tudo bem. Eu estou na igreja, eu sou obreiro, eu faço uma coisinha aqui, eu dou um apoio, eu faço um evangelismo. E a gente começa a colocar algumas atitudes nossas e a gente acha, isso é aprovação, estamos bem, eu não vou ter problema com isso. Só que quando você vai falar de Deus, é diferente quando você fala de ministério. Porque ministério é algo que você faz porque Deus colocou um amor em você e você está atuando, você está trabalhando. Atuar não é de ator, não, de ser um personagem. Não. Você está em ação, você está com atitude. Quando você recebe de Deus um chamado é porque primeiro você o recebeu. Você teve uma comunhão com Ele e Ele falou assim, ó, é isso que você tem que fazer. Mas às vezes a gente deixa os nossos ministérios, os nossos trabalhos, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente se orgulha para bater no peito e dizer para todo mundo, porque sou ministro de louvor, eu sou isso, eu sou aquilo outro, e a gente esquece que é Deus que a gente deve buscar. Aqueles homens tiveram que ficar aqui. Não sei se eles tiveram outro caminho para se desviar na subida, porque eles estavam com Moisés, e Moisés tinha que chegar no topo. Aquele era o alvo de Moisés. Mas aqueles homens não puderam chegar lá em cima, porque eles não tinham ainda um compromisso com Deus como Moisés tinha. Engraçado é que se Moisés tinha esse compromisso, aqueles homens podiam ter. Você pode ter, eu posso ter. Se um conseguiu, a gente consegue. Jesus não disse isso? Se creres em mim, farão as mesmas obras que eu faço e obras ainda maiores? Jesus provou, vocês conseguem. E é nisso que a gente vai. Jesus tinha uma comunhão com Deus, que Jesus chegava no 4º nível rápido, rapaz. Ele era o próprio Deus. Mas aí eu te pergunto, você quer ficar
nessa segunda parada, no segundo nível, onde você tem os seus compromissos na igreja, você tem o seu nome, seu status, ou você quer realmente ter uma comunhão profunda e verdadeira com Deus? Moisés deixou todo mundo aqui e todos eles ficaram olhando para Moisés e para Josué para seguir em frente. Nesse momento, só Moisés e Josué continuam subindo o Monte Sinai. Olha, a gente não chegou ainda a 700 metros. Ainda falta um bocado, hein? E aí eu resolvi pegar aqui a GoPro para tentar registrar a continuação da subida. A gente já passou pela parte em que Moisés deixa parte do povo, né, lá embaixo, a segunda parte que deixou aqueles homens que trabalhavam com ele e subiu só com Josué. Agora a caminhada é só Moisés e Josué, os dois sozinhos. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar, vocês estão vendo a minha equipe toda aqui, eu vou gravar com a GoPro e as câmeras vão vir junto comigo e a gente vai tentar retratar um pouquinho de como foi essa subida e essa dedicação de Josué e Moisés até o topo. Beleza? Então vamos embora. A trilha é cansativa, a subida é cansativa. Às vezes falta ar, tem que parar, respirar. Mas Moisés e Josué seguiram, continuaram, independente do cansaço. Se você quer encontrar e quer conquistar, alcançar uma vida de intimidade com Deus, é preciso deixar o pecado, que a gente já falou, é preciso deixar esse status de lado, olhar para Cristo, é preciso de esforço, é preciso ter disciplina para nunca parar de andar. Nunca... Porque eu posso, realmente. Toda hora o meu aplicativo aqui diz, ó, pause no workout. Meio que assim, parou. Que quando diminui a velocidade muito, ele acha que eu não estou mais andando, ele para de registrar. Quando eu volto a andar, ele volta a marcar. E é preciso ter disciplina para isso. É preciso ter fôlego. E vão ter horas que realmente vai dar aquela coisa de não aguento mais, tô cansado, já tô sem força. Mas se Moisés e Josué tivessem feito isso, eles teriam perdido a grande oportunidade de receber os 10 mandamentos, de ser impactado pela presença de Deus. Se eles tivessem desistido. Se você está nesse momento com Deus, caminhando bem, mas parece que as coisas não estão mudando, as coisas não estão acontecendo, e você começa já a desacreditar de tudo, querer voltar pelo caminho, você acha que só perdeu tempo? Para um pouquinho e pensa. Todo o trajeto que você já fez, tudo que Cristo já fez em você, com você, que Ele já te abençoou, que Ele já te orientou, que Ele já te deu força, direção. E agora falta menos do que antes. Agora você pode pegar e continuar firme, porque Deus é contigo. Você acha que Ele vai te deixar agora? Que você está mais perto dEle ainda? Que você está caminhando mais para próximo dEle? Não vai. Mas é preciso dedicação, disciplina. Ah, mas eu não sou muito disciplinado, eu sou muito organizado. Não, calma. Deus, Ele vai fazendo isso em você. E Ele vai te ajudando para você conseguir chegar lá. Acredite, Josué e Moisés continuaram. Você também pode. Chegou um momento crucial. Moisés e Josué caminhando juntos. O povo ficou lá embaixo, no topo do morro.
no topo do Monte Sinai. O povo ficou lá embaixo, na base do Monte Sinai. Outros subiram um pouco mais e ficaram um pedaço do monte. Josué e Moisés seguiram em frente, mas teve um momento de mudança. Teve um momento que mesmo Josué, sendo um homem temente a Deus e sendo no futuro o sucessor de Moisés, Moisés precisou chegar para Josué e falar assim: agora você fica aqui e eu vou entrar na nuvem. Que coisa, não? Josué precisou ficar aqui e Moisés seguir. Lógico, aqui não é o Monte Sinai, né? Aqui é a Pedra do Telégrafo, que a gente está tentando chegar na Pedra do Telégrafo, é só a trilha. Mas, se a gente pudesse mensurar ou imaginar, é como se Josué ficasse aqui e Moisés sobe e continua. Moisés entra na nuvem. Daqui a pouco a gente vai chegar no nível 4, mas agora é o nível 3, o nível de Josué. Imagina Josué que caminhava com Moisés, estava ali junto, aprendendo. Josué foi um daqueles homens que quando Moisés falou assim, ó, vai lá e espia a terra, Josué e Caleb voltam com notícias de fé. Olha, aquela terra é maravilhosa, é fantástica, enquanto os outros diziam que aquela terra só tinha gigante, era impossível. Lembra desse episódio? Pois é, Josué, ele tinha essa visão, mas ele não podia continuar. O que faltava para Josué? Por que Josué não continuou? Sabe aquele momento da nossa vida que a gente fala assim, agora eu consigo, agora eu vou. E aí Deus fala assim, não, calma, não é bem agora. Para a gente não se precipitar, não achar que somos completamente independentes, podemos tudo, não precisamos mais de Deus. Eu entendo que Deus deu uma lição para Josué. Josué precisava entender que ele, só Deus, era o Senhor. Não era a capacidade ou a visão que ele tinha, não, era Deus. E Moisés tinha. Moisés, ele tinha uma intimidade com Deus tão grande que parecia que o mundo podia acabar. Deus, estando ali, estava bom para Moisés. Mas nem para Josué estava assim. Nem para Josué era assim. Josué representa a gente num momento da nossa vida em que a gente acha que estamos bem, estamos prontos, podemos encarar qualquer desafio, somos de Deus, estamos na presença de Deus. Josué representa essa pessoa que hoje acha que eu sou de Deus, eu sou da igreja, eu conheço a palavra, o pastor está pregando uma coisa ali que eu já sei. Aquela pregação ali foi muito boa, mas assim, eu estou atrás de coisas novas. Conhece gente assim? Você está assim? Questiona já as mensagens até do teu pastor, até o que você lê na Bíblia já não te surte mais efeito porque você parece que quer algo novo. Eu quero um novo. Amigo, a palavra de Deus se renova a cada dia. Às vezes você vai na igreja e vai ouvir aquela mensagem que você já ouviu 300 vezes, mas você precisa ouvir aquilo de novo porque você está com a cabeça dura e precisa abrir ali a mente para receber, para entender. E aí o seu coração é aberto para você poder receber a palavra de Deus e ter uma vida transformada. Josué representa essa pessoa que acha que não tem mais nada para aprender, até o momento que ele tem que ficar para trás. Porque só Moisés entra na nuvem. Mas por que só Moisés entrou na nuvem? Vamos descobrir. Enfim, alcanço o topo. A galera ali embaixo, tirando foto na Pedra do Telégrafo, e a gente aqui, encerrando essa trilha, essa caminhada de que você, com o que você tem, mas com seu esforço, sua disciplina, com o seu não ao pecado, não a um monte de coisas erradas, você pode viver uma vida de intimidade com Deus. Assim como Moisés,
que passou pelos 3 níveis até chegar ao quarto dentro da nuvem e chegar no topo do Monte Sinai e poder sentir a presença de Deus, você também pode. Faz sua escolha. Vem para Cristo. Se você está no meio do caminho no nível 1, 2 ou 3, você pode chegar no 4. Se você estiver no 4, mantenha-se, porque Deus é infinito e tem muito mais para mostrar para a gente. Por isso, se liga. Galera, bem-vindos a mais um Anderson por Anderson. Meu xará tá aqui. Hoje a gente vai falar sobre música. Gosta de ouvir música? Muito bem. Você seleciona bem as músicas que você ouve? No teu celular toca de tudo? Com certeza. Assim, de tudo? Ouço de tudo, de tudo. Qualquer coisa? Falando em ouvir qualquer coisa, pode ouvir música Tudo, secular, cara, música que tudo. não é De cristã? proibidão, a música clássica, eu sou Pode? eclético. E tu faz isso assim de boa e fala assim na mídia pra todo mundo ouvir que de boa? Não por que tem não? problema Claro lá que de ouvir pode. aqueles É, funks, aquelas coisas todas, aquelas músicas pesadas, aquelas músicas sentimentalistas que faz lembrar do passado e faz a pessoa ficar chorando, Cara, uma deprimida. música que te lembra do passado, né? Faz você. Nossa, você é uma pessoa muito choramingar e liberal, tal. Não é hein? liberal, não, Meio cara. arriscado não, isso. não é arriscado, mano. O cara. Veja a Bíblia falando que tudo é lícito, mas nem tudo Ah. convém. Você acha que convém ficar ouvindo esse tipo de Se o cara música? quer ouvir, ouve, pô. Fazer o quê? O problema é dele. Entendi. Cara. Que É coisa. bom, cara. É Olha, bom. eu penso diferente, cara. Porque você é Eu um penso diferente. quadrado. Nossa, não precisa ser grosso desse jeito? Grosso não, cara. Eu sou Ó, realista. eu acho o seguinte, Olha. você ouve a música. Se você consegue ouvir aquela música e assim que ela terminar, você entra na presença de Deus e chora na presença de Deus, amigo, beleza. Mas olha, eu duvido que aquela música que não convém a gente ouvir, se a gente consegue fazer isso. Porque não estou falando de entrar na presença de Deus e levar meia hora para sentir a presença de Deus, não. Estou falando de você começar a orar e ter Deus ali. Porque o louvor, ele faz você sentir isso na hora que você... Às vezes você nem termina de ouvir o louvor, você já está entrando na presença de Deus. Verdade. Quero ver Isso é você verdade. conseguir fazer isso com algumas músicas aí, ó. Melhor vigiar. Tudo é lícito, mas nem tudo convém, hein? É boa. Entendi. Liberal.